Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bem, primeiramente, um feliz sempre para todos. Bom estarmos aqui mais uma vez. E pelo meu semblante, vocês podem ver a minha satisfação de estar aqui fazendo mais uma vez esse programa. E também pelo sucesso que nós estamos tendo diariamente. Já é bacana a gente ver. Hoje ainda estava falando com o pessoal, porque a gente se fortalece. São pessoas que se encontram 10h30 da manhã na www.pax.tv.br, onde a gente discute assuntos do dia, da nossa caminhada, assuntos do cotidiano, que a gente às vezes nem sequer imagina que a gente esteja necessitando daquilo. E quando acontece, todo mundo começa a colocar suas coisas para fora, trazer à tona, e é uma grande oportunidade de se trabalhar essas questões. E as pessoas têm gostado muito disso, porque ouvem as outras opiniões, trocamos informações, as pessoas se abrem, as pessoas percebem que é um ambiente, uma egrégora muito harmônica, e isso tem feito bem para todos, inclusive para mim, mais para mim ainda que eu dirijo essa coisa, né? Que é mais um mosaico do novo ciclo. E de vez em quando nós temos oportunidade, que ele também trabalha muito, o irmão Jorge Antônio Ouro nos agracia com a presença também. E então em breve vamos tê-lo mais uma vez conosco. Bem, hoje nós, depois de muita cobrança, porque as pessoas, cobrança no bom sentido, as pessoas estavam ansiosas, né? Com a gente terminar o assunto do astral. Fizemos 2 programas, hoje é o terceiro. Espero que terminemos com ele hoje. Não com o astral, com o tema, né? E hoje, depois de nós termos falado tudo aquilo que já foi, que é de conhecimento de vocês, que já está no site e tudo, nós vamos falar hoje sobre os níveis desse astral, dos níveis do astral, para que as pessoas possam pelo menos ter consciência do que é isso, o que é o astral. E, claro, é difícil você tomar um conhecimento pleno, mas a partir do momento que você já toma a primeira dose, a coisa já começa a funcionar e as portas começam a se abrir, as portas do conhecimento começam a se abrir. Então, meu fraterno abraço para todo mundo que nos assiste e eu apresento para vocês, meu querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Como é que você está? Eu estou bem, tudo tranquilo. Isso, assim que eu gosto de ouvir, isso que é Tá tudo sempre bem. Uma delícia, isso é bom a gente estar escutando. Como é que você está? Como é que passou esses dias aí? Tudo bem? Bem, passamos uns dias a mais sem conversar, né? Tem razão, então. A turma fica lá, Grego, cadê o Jorge? Quando é que você vai trazer o Jorge? É que às Calma, vezes ele está trabalhando, gente. Às vezes a vida exige da gente não aquilo que a gente desejaria, né? Não, que a gente com gostaria certeza. de fazer uma outra coisa e a vida nos encaminha para determinada coisa para ser resolvida. Mas aí mesmo quando tem coisa para ser resolvida, tem um aspecto positivo, porque você está resolvendo. Isso. Você está, sabe? Isso. E isso é viver, porque a vida não, assim, ela não foi inventada para ser aquela coisa idílica, assim, você passar os 200 anos de vida que você tem direito deitado numa rede contemplando o oceano, que assim, é uma vida despreçada. A vida é atrito, é resolução, é compreensão, é avançar, ir para cima, sabe? Ainda hoje chamei força atenção, e determinação, né? Chamei atenção sobre os obstáculos que aparecem na nossa vida, que cada esse obstáculo, ele é o nosso aprendizado, né? Se você perceber por que ele está lá... É a própria razão da vida, Exatamente. Né? Então, muitas as pessoas, não, encontram um obstáculo, toma aquele susto. Não, ali está o grande aprendizado, ali está a tua chance de você transpor aquilo, aprender. É que você veja que se a vida não tivesse... nada a ser vencido, mas não o vencido do que é colocado socialmente hoje, que é você ser superior ao outro. Isso, nada disso. Não é nada do que é colocado nisso que a gente considerou como sociedade. Mas o vencido, assim, em termos de incompreensão, sabe, o dia a dia, você entender o que faz, você achar que tem uma limitação e você vencer essa limitação, você achar que a coisa não está de acordo e você resolver isso, esse tipo de coisa, na verdade, é um artifício evolucional. E tanto é um artifício evolucional que quando se inicia um ciclo evolucional, não é, se manifestam as unidades que vão existir, que vão evoluir, e se manifesta aquilo que vai tentar atrapalhar a evolução, que é um resíduo do anterior. Porque se não tiver nada que tente atrapalhar a evolução, se não tiver nada que faça você levantar a perna para subir um degrau, para dar um passo para frente, você fica na inércia, na inatividade, e o próprio dia evolucional não tem sentido. Então, por isso se fala que
o mal e o bem não são oposição, são a mesma coisa, que depois se unem com vista à neutralidade. É porque o dia a dia, ele existe para que a gente compreenda o meio, porque o meio evolui junto conosco, né? Assim, então a gente tende a ver a questão da evolução só como o ser humano evoluindo, né? Mas não, o ser humano evolui, os animais, os vegetais, os minerais, a coisa em si, a poltrona que foi transformada, o material que foi transformado, você sentar aqui, aí você deixa parte de você impregnado no material dessa poltrona, ela já não é mais a mesma de quando ela era um polímero que foi transformado em plástico. Então, o vidro da mesa também era areia, foi transformado em vidro, agora o vidro é o que era mais, as impressões de todos que já tiveram aqui, das canecas, a água que... Todo, né? Ele está constantemente em transformação. Isso é que é vida. E eu acho que é interessante como as coisas se casam, né? Porque quando apareceu a ideia do vida inteligente interativo, a ideia, eu sempre intuo, né, essas coisas aqui. Então, era uma lacuna entre esse tempo que a gente fica sem conversar, esses 15 dias, que a turma digere tudo aquilo que a gente falou. Por outro lado, existem questões diárias que as pessoas precisam tomar ciência, que é exatamente o que você falou. Então, todas as questões do nosso cotidiano é exatamente o que a gente discute lá. Debate que você já participou, de 15, 16 programas, você sabe. Então, como é que se diz? É muito importante o nosso dia a dia, no nosso aprendizado, a gente ter consciência do que a gente está vivenciando, das coisas que nos acontecem diariamente, que nada, absolutamente nada é por acaso, e dentro de cada ação existe um ensinamento. É porque no decorrer da no decorrer da existência humana, física, a alma vai passando por um processo de maturidade, né? Esse processo de maturidade é compreender o entorno, que na compreensão do entorno e na compreensão do além daquilo que a vista alcança, é que se abrem os caminhos, as pequenas fissuras que fazem com que a alma se torne permeável àquilo que ela não vê e não compreende. Em alma se tornando permeável àquilo que ela não vê e não compreende, aquilo que não é visto e não é compreendido passa a fazer parte do dia a dia, interferindo, e aí é que se processa a evolução. Por isso que analisar as questões do dia a dia não é aquela questão do tabuleiro de xadrez, né? Você não consegue compreender o jogo de xadrez encostando o nariz no tabuleiro, que aí você vai ser só preto e branco. Você tem que se afastar para entender a relatividade das coisas e compreender, inclusive, quem joga o jogo, em torno assim. Então, a compreensão de cada coisa que acontece na vida de cada um no dia a dia é essencial, né, para o amadurecimento dessa unidade existencial que a gente está chamando de alma no momento. Por falar nisso, só aproveitar de alma, que alma astral, nós já estamos chegando lá. Num programa dessa semana, na terça-feira, se eu não me engano, quando eu falei sobre canalizar quem ou quem, e alguém me perguntou lá e eu não soube responder. Falei, quando eu encontrar com o Jorge na quinta-feira, eu vou perguntar, e aproveito e já pergunto hoje, então, porque as pessoas vão assistir e vão ver. É possível, eu disse que não se canaliza ninguém, não se canaliza ninguém. Agora, alguém me perguntou se era possível canalizar uma alma, entrar em contato com uma alma. Isso é possível? Isso aqui é feito na doutrina espírita, né? Mas na doutrina espírita você falou que era animismo, quer dizer... Exatamente. Canalizar uma alma é uma atividade anímica. Então, mas a alma vai dizer o que para mim, por exemplo? A alma não vai dizer nada além daquilo que ela saiba. Tá. Assim, porque, assim, então é possível, então não se canaliza mais nada, vamos dizer, uma alma é capaz, eu posso canalizar. Sim, só que assim, aquela com a qual você vem a ter contato físico, né, assim, é aquela que foi deixada para trás. A gente falou outro dia, quando estava conversando sobre o astral, que só deixa a terra quem deseja. Sim, foi né? bem falado isso. E aí, a morte é só a sequência da vida em outro estado, então não existe essa questão, né? Só que a alma, depois que ela deixa de estar ativa no plano mais denso através do corpo físico, ela tem um protocolo a seguir, ela tem um caminho, uma vida para seguir. E as que permanecem no entorno mais denso da Terra e com as quais é possível manter contato nesses processos anímicos, né? É aquelas que estão em descompasso com o seu próprio momento evolucional. Elas deixaram-se para trás. Tá, isso já que nós estamos falando, isso já é no astral, né? Porque a alma está no astral, né? Lógico. O fato de eu me comunicar com uma alma do astral, claro, a alma tem que estar no astral, prejudica a mim?
Perfeitamente. Eu que estou me comunicando, eu me prejudico? Você tem que alimentar aquela com a qual você se comunica. Ela necessita de alimentação para se manifestar. Óbvio, óbvio, óbvio. Quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. A alma, assim, a diferença do astral mais denso para o físico, né? Ela é muito menor do que do astral mais denso para o astral mais elevado. Então, para a alma estar no astral mais denso, é que ela em si ainda é um conglomerado denso que não se livrou daquilo que ela entendia como existência. E aí, para se manter nesse entorno, é necessário interagir com o meio, com o ser vivo, né? E a alimentação se faz através do baço. Então, aí cabe uma pergunta que tenho que fazer. Quem intermedia numa linguagem que todo mundo conhece assim, quem intermedia esse contato que você diz que é possível entre alguém e uma alma, são o que as pessoas chamam de médium, né? Um intermediário, significa médium, significa intermediário. Isso pelo que você me diz agora, quer dizer que é muito possível, pelo que você me disse, é quase que líquido e certo, que todo médium virá a ter problema físico em função do exercício desse seu contato com as almas. Ou não? Ou estaria errado o que eu estou falando? É muito provável. Muito provável porque aí quando em contato com mais do que um, se cria um fluxo, né, de vitalidade. No baço. Sim, No baço, né? e junto com que assim, a alma que fica no entorno, ela fica porque... A corrente não daria uma força para esse médium? Não impediria ele de... Nada a ver? Não, é só repartido. Todo mundo, só repartido. Todo mundo leva uma parte. Okay. Opa, tá bem. Todo bem mundo falado. leva uma parte. Okay. E não tem como você entrar em contato pontual com uma alma. Você entende? Você entra em contato com aquela alma e com o entorno no qual ela está. Que aí faz parte do mundo astral que a gente está conversando. E quando você entra em contato com um elemento e com aquele entorno que ele está, você vai alimentar aquele elemento e aquele entorno Puxa que vida, ele então está. é muito mais, você precisa ter muito mais alimento, porque Sim, tanto é que, assim, bom, primeiro que para ser médium, então tem determinadas características que tem a ver com a quarta raça-mãe, né? E que foi a tônica que levou ao surgimento do processo anímico pela fraternidade do Yucatán, onde alguns adeptos fizeram esse processo para retirar a humanidade do materialismo completo onde se encontrava. E no caso específico daí de HPB, que se valia de alguns artifícios de início, né? Assim como o JHS, Henrique Jesus também de início, ele se valia de alguns artifícios, né? Só que daí de uma forma completamente diferente, porque havia todo um processo, né, de proteção dele, né, dela, para daí então ter contato com o lugar adequado. Sabe? Isso aí eu li sobre o professor, acho que na primeira, como é que era o nome da primeira sociedade que foi fundada? Samyama. Foi na Samyama que tinha esse tipo de trabalho, não era isso? Foi de início. Exatamente, eu me lembro. O professor criou uma, chamava loja Alcione, depois Samyama, depois Dharana, depois daí... Sim, então mas esses trabalhos... Sim, é porque assim... É bom esclarecer isso, porque senão parece incoerência, né? Como é que se trabalhava no passado e hoje? Você mexer com o astral é você jogar uma pedra no lago, sabe? Então você nunca consegue mexer só aquele ponto. Aquela onda ela vai se propagar, isso, né? E no caso de Henrique de Souza, quando ele começou com a sociedade, o que viria a ser depois a Sociedade Teosófica Brasileira, depois de 1969 a Sociedade Brasileira de Eubiose, a função dele era atrair as partes dispersas, era atrair aqueles os quais já tinham estado participando de um processo evolucional e que, renascidos dispersos nesse país, precisavam se reunir em torno do mestre, né? Só que não tem como chegar na praça da cidade e falar assim, olha, nós estamos, né, dando continuidade a um trabalho pós-Tibete e tal. Não, você tem que atrair, é como uma publicidade qualquer, você tem que atrair pelo anímico. Pela fenomenologia. Então, as sessões eram anímicas, fenomenológicas, né? E o professor fazia isso de surgir coisa e essas coisas assim. Mas materializações, só como um artifício, né? Para que
quem pudesse ouvi-lo astralmente, de uma ou de outra forma, para ele se encaminhasse. Mesmo ele tendo sido professor, tudo isso aí que a gente conhece, o fato dele ter trabalhado com isso pode ter debilitado a saúde, porque a gente sabe que ele teve uma vida com a saúde debilitada em quase sua totalidade. Ou não, nada a ver? Mas a saúde do professor, ela era assim por conta do karma das pessoas que vieram para o seu entorno e principalmente por conta do karma das pessoas que deveriam ter vindo e não vieram. Era outra história. Outra história, ok. Sim, porque ele, quando ele ia fazer algum outro processo no astral, então ele tinha uma proteção muito específica. Isso que eu estou dizendo com relação à questão do animismo, que quando você vai mexer num local, você acorda o entorno, como jogar uma pedra no lago, e acordou o entorno, todo o entorno do astral, assim, nada no astral é eterno, não existe. Tudo no físico, né? E tudo no astral é perene. Então, as coisas no astral que estejam inconscientes, elas tendem a querer perpetuar a própria existência. E o astral só se perpetua baseado na vitalidade do físico, né? Então, tende a se alimentar. É por isso que daí, então, a possibilidade de desgaste desnecessário, de você ter contato com elementais ligados a doenças, e outras coisas é muito factível. Muito bem, estão falando de alma, estão falando do outro lado. A alma, ela passa para aqui. Vamos entrar nos níveis. Sim, essa questão do animismo é uma coisa assim, muito assim, só que cada um tem que seguir seu próprio caminho, a gente tem que respeitar a crença de cada um, não é? Mas foi um momento evolucional assim, muito pontual, muito claro da humanidade, e foi feito com todos os cuidados. As pessoas que daí eram utilizadas como médiuns, né? Tinha que ter uma tônica muito específica ligada à quarta raça, tanto é que os primeiros ligados à questão do animismo, né, eram todos os peles vermelhas, índios, né, índios, americanos. né? Por isso que daí se cria ainda essa questão hoje do culto ao xamã, ao cacique, não aos sei o quê. antepassados, é uma série de coisas. Não, ao né? antepassado é diferente, que por isso é a base mas do tudo bem, shintoísmo, mas está né? dentro do... Mas no caso assim, do xamã, não sei o quê, do cacique tal, que daí o cacique águia, unha quebrada, o curandeiro, veio, tudo bem, só que assim, é porque tinha uma tônica que permitia, dava a eles uma facilidade para ir fazer um certo trânsito no astral. Só que o que é trazido através desses métodos, o que é trazido por esse tipo de culto, né, esses eventos, é só coisa do astral mais denso, não dá nada para ninguém. É isso aí que agora nós estamos entrando. Nunca deu nada para ninguém, não vai dar nada para ninguém. Assim foi criada o animismo, né, que vem de ânima, de alma, sim, alma, como um artifício para arrancar a humanidade que começava a desatolar, né, a humanidade ocidental, para arrancar do materialismo. Então, se foi criado para provar que existe o invisível, para provar que existe alguma coisa além do físico. E isso é comprovado. Então, por isso o Diniz falou assim, pode-se conversar com uma alma? Óbvio, porque existe alma. Agora, se você está conversando com uma alma, essa alma foi deixada para trás por si mesmo. Não devia estar ali. Porque terminou o ciclo existencial no mundo físico, segue porque a vida continua sem corpo. Agora você volta e aí vem manter contato e vai e faz alguém chorar, você chora e tal. E o que a alma vai te dizer? Ela vai te dizer só o que ela sabia no momento da morte, nem mais nem menos. Então as pessoas falam assim, não, porque tem um grande conhecimento. O conhecimento que ela tem é exatamente o conhecimento que ela tinha quando? É médico, pratica medicina de quando perdeu o corpo. Matemático, pratica matemática de quando? A alma, ela não aprende. Você disse já em diversas ocasiões que não aprende absolutamente nada. Não, ela é um sistema fechado em si mesmo. Ela vai aprender com tudo que ela tenha, né, de oculto ou não. E isso é o que acontece naquele primeiro sono que a gente vai dar uma repassada agora. Você acabou de dizer o astral mais denso. Então vamos lá, já que entramos no tema, o que é o astral mais denso? O astral, que hoje nós vamos finalizar o tema, ele tem diversos níveis, como você disse. Eu quero saber o que são esses níveis, se a gente galga esses níveis quando a gente está no astral, já em estado de alma, vamos dizer assim, se a gente galga esses níveis, o que são, o que tem em cada nível do astral, assim. Por isso que tem que tomar muito cuidado com a vida, Tem que tomar muito cuidado com a vida, com o que se faz na vida, com a forma como a gente vive a vida, com o que a gente adquire na vida, e principalmente tem que tomar muito cuidado com o que eu desejo. Porque todo desejo vai ser realizado depois que perder o corpo físico. E aí a questão, e você realmente deseja isso? Entende? Então,
Terminado esse processo que a gente conceitua como vida, você tem os elementos para daí então tratar de si mesmo, tratar de você mesmo, né? A gente conversou outro dia, é como se você estivesse preparando uma mochila para fazer uma viagem para uma floresta, né? Para um local que você já conhece, mas você não sabe o caminho. Iniciada essa viagem, tudo que você pode contar é o que você colocou na tua própria mochila. Essa é a questão da alma. Então aí eu tenho como referência na minha mochila, eu tenho só, por exemplo assim, eu tenho na minha mochila um videogame, né, uma TV, um celular 10G, não interessa o que seja, só uma analogia. Eu vou para a floresta, né, aquilo dali não presta porque é o seguinte, eu não tenho bateria. E não tem antena também? Não tenho bateria, não tem nada. Aí, assim, ou eu compreendo que foi uma besteira eu passar a vida em função daqueles aparelhos, só uma analogia, né? Sim. Ou eu, aí então, percebo que na verdade eu não quero andar e eu quero voltar porque aquilo era o que me interessava. Só que é o seguinte, essa floresta ela não tem volta, não dá para voltar, só pode ir para trás. Você pode vir e chegar na fronteira dessa floresta para ver de longe onde estão as tomadas, mas você não tem mais braço para botar o aparelho na tomada. Boa analogia. Percebe? Sim. Essa que é a relação das almas que vêm e ficam nesse entorno imediato, olhando a tomada que não consegue, vendo a bebida que não consegue, vendo aquele dia a dia que não mais faz parte, porque você não tem o corpo físico, você não tem mais os sentidos para daí então gerar essas formas. Como é que essa questão, já que você tocou nesse assunto, eu já presenciei muita coisa, porque eu andei nesse meio muito tempo, eu muitos conheço caminhos. Bem isso, quando alguém, eu até contei o episódio, né, que eu fui tomar um gole de aguardente, eu nunca tinha bebido, e depois que eu tomei, aquilo passou a minha vontade. Então, alguém teria bebido por mim, existe isso? Sim. Existe alguém querer fumar por mim, alguém querer beber por mim, alguém querer tudo fazer... depende Isso do seguinte, existe? o quanto você está suscetível ao meio, né? Por exemplo, se você está cheio de perfurações, você está lastreado, assim, você está ancorado em tudo quanto existe de mais denso no astral. Todo mundo vai se aproveitar de você. Mas a alma em si, eu tudo bem, eu estou humano, tal, eu posso sentir essas fraquezas, digamos assim, mas e a alma que você diz que ela já não... Ela já não consegue mais usufruir de nada do físico, assim, como é que é isso? Como é que ela pode querer fumar? Como é que ela pode querer beber? Mas o que é a alma, Grego? A alma é o prazer de fumar, o prazer de beber, o prazer de comer. Todos os prazeres estão nela, né? Todos os desejos, todos os conhecimentos, os amores, os horrores, as dores, tudo que você diz. Não, eu tudo bem, porque eu... Não, o eu tudo bem é a tua alma, porque você é o corpo físico. Estou Por isso falando que eu estou até quando vivo a pessoa aqui, morre, fala assim, o corpo foi enterrado. Eu falo muito certo, porque é só o corpo, né? Porque a alma, a vida continua sem o corpo físico. Você entende? Então, a alma que não consiga se afastar do que seja esse entorno mais denso, ela tende a desejar fazer aquilo que alimente os desejos que a compõem. Compreende? Mas eu quero só quero entender como é que ela, como é que ela depende, como é que ela pega através de um... Mas de uma, é que assim... Como é que ela fuma através de mim? Exemplo, é isso que eu quero dizer. Não, é assim, não é... Onde existe essa ligação assim. para que ela possa suprir essa necessidade? É que assim, cada alma, ela está em seu lugar de direito, onde ela deseja estar, não é? Se você está transitando por ali, então você consegue alimentar aquilo. Ah, tá. Compreende? Essa que é a proteção, e por isso que não se Ela tem condição de sorver o que ela necessita. Porque se você está transitando em um ambiente, né, por exemplo assim, você adora filmes de terror, e você sente prazer em sentir medo, você paga para sentir medo, você paga para ir na montanha-russa, você paga para ir no cinema para ficar com medo, né? Então, naquele momento você está vibrando exatamente igual na todos sintonia, que... entendi, né? perfeito. Só que aí se confunde o prazer e o medo que você sente em ver aquela pessoa morrer no filme, se confunde com o prazer e o medo que alguém sentiu em ver realmente uma pessoa morrer, porque não há distinção no invisível. Isso.
E esse é o grande malefício que daí causam os filmes de violência, as imagens de violência, esse tipo de coisa. Por quê? Porque o resultado para quem está compartilhando, para quem está vivificando aquilo no astral é o mesmo de ver um filme ou de viver uma realidade. Você disse certa vez aqui, não faz muito, foi nesse mesmo tema, ou um pouco antes, você disse que o olho físico não enxerga o mundo astral, certo? O mundo astral enxerga o mundo físico? Não, isso eu também tinha conversado. Ele enxerga um símile, não enxerga o... Símile. Sim, porque não tem o corpo físico. E por quê? Porque assim, o mundo que nós vivemos, ele tem um... Mas ele está enxergando o meu mundo, ele me enxerga lá que eu estou naquele ambiente, ele quer fumar através de mim. Mas ele não enxerga você, ele enxerga a tua alma, porque a tua alma está no astral. Ok, você entende? ok, por isso que eu falei, agora ficou claro. Por isso que eu falei assim, se a alma, né, de quem alma com alma. adora sentir medo, ela está aqui, né, e você, né, somos almas, né? Uma está sem corpo e outra com corpo. É isso aí, então tá, ficou inteligível. Exato. É por isso que eu estou dizendo que a vida, ela não existe morte, existe a continuidade da vida em formas diferentes. Isso aí. Então, hoje os que estão vivos também têm alma. Quando alguém passar pelo fenômeno da morte, vai continuar tendo alma. Hoje quem está vivo tem alma e espírito. Quem passar pelo fenômeno da perda do corpo físico vai continuar tendo alma e espírito. Vai chegar um ponto em que a alma deixa de existir, o espírito permanece. Existia antes o corpo físico, existe agora e vai existir depois. Por quê? Porque acompanha o próprio ciclo universal. Isso é imortalidade. Tá? Já deu uma confa aqui. Porque você falou, quem passou para o outro lado tem alma e espírito. Como que tem alma e espírito? O que é o espírito grego? O espírito é a coisa que anima, é a parte da mônada, digamos assim. Se mandou, foi embora. Mas ele não tem mais nada, que sobrou a alma. Sim, mas é que essa alma, ela ainda está em um processo ligado a essa mônada. Tanto é que a gente vai conversar hoje, a atividade dela, né, no astral, né, é que vai servir de elemento para o que vem a existir depois em termos de novas existências ligadas àquela mônada. Entende? Onde fica o espírito, onde fica a Timã? Você quer dizer então que a alma interfere na mônada? Não. A mônada é de onde saem todos os espíritos, digamos assim. Como é que é o processo inverso? Não, assim? a mônada é o espírito grego. A mônada é o espírito. E o que a alma tem que ver depois já que separou as coisas, o que ela tem que ver com a evolução da mônada? Assim, quando você perde o corpo, não é com a evolução da mônada, é que a mônada evolui através da alma. A mônada não vem e não desce, não existe assim, corpo físico mônada. Tá, entendi. Já entendi, porque a alma passou por uma experiência física e tal. Exatamente. A alma é o veículo de experienciação da mônada no plano intermediário. O corpo físico é o veículo de experienciação da mônada no mundo físico, através da alma. Então, hoje, você tem físico, alma e espírito. Se daqui a 1000 anos você resolver parar de existir, vai continuar tendo alma e espírito. A alma vai passar por um processo. Sublimação, aprendizagem, desenvolvimento de tendência positiva, negativa, escândalos e danos e tal. O resultado disso tem que ser resgatado pela própria mônada. Vem uma nova existência, pega parte de um, parte de outro e vem e cria uma criatura nova. Ok, está entendido. Tá? Astral denso. Uma coisa que é muito importante, sim, é assim, no mundo físico, então você tem distâncias, né? Você tem lugares. Então, a gente está aqui, depois vai sair daqui, vai para o teu escritório, eu vou sair daqui, vou para a minha empresa, vocês vão sair daqui, vão para as casas de vocês, tipo coisa assim. No astral, não é? O mundo astral, os planos e subplanos do astral, que você perguntou quais são os planos, quais são os subplanos do astral, não é um lugar, né? Não é um outro lugar, é vibração. Sim, não deixa de ser. Vibracionalmente, sim, mas são níveis de vibração diferentes. Perfeitamente. Então, os planos do mundo astral são os planos onde a vibração é diferenciada. Por isso que eu falei no início que assim, a proximidade entre o astral mais denso e o material, ela é menor, a distância ela é menor do que entre o astral mais denso e o astral mais elevado. E o que tem nessas vibrações? O que tem de diferente nesses níveis de vibração que vão até não sei onde, 7 vezes 7 e vai indo? São 49 possibilidades, só que isso a gente diz assim,
São 7 planos dentro do mundo astral. São mais 7 subplanos, são 40. É só uma maneira da mente concreta tentar conceber o que seja o plano astral. Por exemplo, Grego, você lembra agora do medo que você sentiu quando andou na montanha-russa. Aonde está esse medo que você sentiu quando andou na montanha-russa? Está em você. Tá. Mas onde existe esse medo no astral? Bem aqui embaixo. É como se fosse o inferno de Dante na Divina Comédia. Bem embaixo, aqui perto do... Por que ele está embaixo? Por conta da densidade. Tá. Da densidade do que é parido, do que é criado. Né? Quanto mais denso, mais se aproxima do físico. Agora a gente conversa e você se lembra da tua felicidade quando você compreendeu alguma coisa sobre o imanifestado, sobre a Agartha, sobre o Shambhala, sobre o amor fraterno. Isso que é criado, aonde está? Está em você, porque é a tua compreensão. Só que tudo que está em nós, ele é um símile, ele é um reflexo da coisa em si. Né? Então, onde está esse pensamento que faz parte de você? Ele está no astral mais elevado, na zona limítrofe, né, do mental. Tá, uma curiosidade, como é que se mede esses níveis? Como é que pode ser medido, assim, vou dizer, a mente concreta? Como é que pode ser medido? Como se criou isso aqui? Como se pode conceber os níveis de vibração do astral? Isso é muito tranquilo, porque então, assim, é que os sistemas evolucionais, ele existe em função da frequência vibracional. E um exemplo disso é você pegar as cores. Cores, som, tudo isso, exatamente isso. Então você pergunta assim, qual é a cor de uma emoção mais densa? Você sabe. Sim. Né? É só pegar uma cor que tem um comprimento de onda maior, aquilo, né? O vermelho, o preto. Né? Qual é a cor, né, de um sentimento altruísta? É só você pegar a cor, ver qual é que é o comprimento de onda de uma cor, então você sabe. Essa que é a diferença. E uma coisa que é muito interessante é a seguinte, então o astral, ele é classificado por vibração por segundo, né, e não por distância. Então é possível dentro de isso é uma coisa muito interessante, é possível dentro de um mesmo ponto no espaço, existirem vários planos evolucionais. Isso, veja que a gente está falando aqui só de astral, Grego. Mas por analogia, vale a mesma coisa para o mental. Sim. Vale a mesma coisa para o abstrato. Vale a mesma coisa, por decorrência, para a Buda e para o próprio Atman. Então, quer dizer o seguinte, em um mesmo ponto aqui, nesse espaço que eu estou aqui com você, nesse 2 metros quadrados, né, aqui a gente tem físico, vital, astral, mente concreta, abstrata, Buda e Atman. Ocupando o mesmo espaço. Quanto de físico nós temos aqui? 2 corpos. Quanto de vital? Todos os átomos que compõem você, todo o circuito elétrico que compõe, que já são há centenas de milhares. Quanto de astral nós temos aqui? Já não dá para medir, porque são todos os teus pensamentos e emoções, todos os meus pensamentos e emoções. E o que há em você de emoções? O medo da montanha-russa e a compreensão do imanifestado. Então, todo o imanifestado que é compreendido por você, tem que estar nesse ambiente onde você existe, que é o teu astral. Compreende essa questão de plano? Isso é muito importante. E aí, na medida em que você vai subindo, também é só uma maneira de dizer, porque não existe embaixo e em cima, né? Na medida que você vai subindo em termos de planos evolucionais, de mundos evolucionais, maior a quantidade de coisa que existe em um único ponto. Né? Então é possível que dentro da tua mente abstrata, né, exista uma boa parcela do universo aqui agora onde você está, de onde se depreende, né, que o universo real ele está completamente além do que é possível de visualizar e completamente além do que é possível de ser imaginado. Então, qual é o conceito de infinito do universo? É essa compreensão que a gente está conversando agora. Você falou que o perigo do desdobramento quando a gente dorme, esse exercício que as pessoas querem fazer de desdobramento, né? Pelo que você acabou de dizer agora, eu não poderia determinar para que faixa vibratória eu vá no meu desdobramento astral? Eu não posso escolher, não tenho condição de fazer essa direção? Você lembra que eu te contei do fato da senhora que dizia que viajava o mundo inteiro e conhecia o mundo inteiro pelo astral? Não, e ela vai ver o símile, né? Sim.
porque se ela conseguisse ver o físico haveria e todo mundo veria o astral, todo mundo, e todo mundo enlouqueceria, porque o astral Não, claro, que até sim. A mente concreta. Que ela dizia que conversava com as pessoas, inclusive das cidades. Pode ser. Não há nada em contrário. Só Sim. que ela conversa com aquilo que ela acha que está vendo. É diferente, né? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Se é possível. Eu me desdobro hoje e determino. Eu não vou lá para o astral denso. Então, eu sim. vou lá para cima, lá para um astral. Sim, mas assim, grego. É possível isso, eu determinar isso e fazer Primeiro, isso? tudo que a gente tem conversado aqui, em todas essas vezes que a gente começou 152 hoje. Então, bom número. Então, tudo que a gente está conversando aqui, sempre tem exceção. Né? A gente fala assim, todo mundo morre, alguns não. Ninguém consegue, alguns conseguem. Ninguém consegue ver vidas passadas, alguns conseguem. Não tenho dúvida nenhuma sempre, disso. Né? Sim. Sempre tem exceção. Então, é possível você conscientemente se dirigir para um determinado local? Sim. No geral, não. Entende? Porque você quando vai pro... É porque eu já tenho domínio, já sei onde eu posso, já posso triar, e já nem é questão diferente, do domínio, né? a questão é você dominar as regras do plano do astral. É diferente. Não é você dominar a técnica de fazer a viagem astral. É você dominar o conhecimento daquilo onde você está trafegando. E você está vendo aquele plano mais denso que você está ali, e ali estão aqueles desgarrados, os que deixaram para trás a si mesmos, né? Eles se apresentam como quem você queira ver, porque no astral, a gente vai conversar agora, você cria o teu próprio mundo, você molda o teu próprio mundo. Todas as almas estão nesse astral denso? Não. E tem almas em outros níveis vibracionais, como a gente acabou de dizer aqui agora? Todos, depende do que você tenha dentro de você mesmo. Por assim, se você tem só conhecimento filosófico abstrato e tal, não sei o que, onde é que está a tua alma? É isso que a gente vai conversar agora. Ela está naquele lugar que a compõe. Você compreende assim que a alma ela não tem que ir para nenhum lugar, grego, porque a alma ela já é. Ela é aquela vibração. Ela é o lugar. Isso. Onde ela está. Ela é o lugar que a compõe. O lugar que a compõe é a própria alma, porque assim, não tem um lugar no astral que seja vazio ou não. Tem um lugar no astral com determinada vibração, onde estão os pensamentos que sejam de acordo com aquele plano vibracional. Então, onde está a tua alma? Tua alma, a minha alma, por exemplo. A minha alma está ao mesmo tempo no mundo, né, das brigas de trânsito, está ao mesmo tempo no mundo da compreensão do abstrato, né, e outros mundos quaisquer que existam em mim. Você compreende? Isso que assim, que se a gente conseguisse passar para vocês nessas 3 conversas sobre astral, essa visão, porque daí, isso sabe o que é muito interessante? Porque isso aí tira a antropomorfização da alma, porque a alma, ela só tem um aspecto humano, né, nesse período, assim, que pós-sede, que vem depois, que vem logo depois do que se conceitou com a vida. Então, enquanto eu estou vivo, então, o meu corpo astral, ele tem uma forma aproximada do que é um ser humano, uma forma aproximada. Sim, porque você falou que a alma é amorfa, né? Depois. Não fisionômica, né? Sim. Aproximada. Daí, daí depois, na medida que vai transcorrendo essa vida astral, né, depois da perda do corpo físico, a alma ela é o que ela é, por assim, qual é a forma? Sim, ela é, exatamente, só isso. Ela existe. Então né? ela já deixa de ser. Da mesma forma que a minha parte mente concreta, ela é o quê? Ela é o conjunto do conhecimento que eu tenho. Só que daí eu não peguei esse conhecimento do universo e disse que é só meu. Ele existe em mim ligado ao conhecimento em si. Então, por assim, você sabe tudo sobre o dia a dia de Atenas. O fato de Atenas estar dentro de você significa que Atenas não existe mais? Percebe? Não, Atenas existe. Só que uma cópia dela, né, está em você através das emoções que você viveu enquanto você viveu lá. Você percebe? Então, a alma, ela é aquilo que a compõe.
ela está no lugar daquilo que a compõe. Então, onde vai estar a alma depois da perda do corpo físico? Em que lugar do astral? Naquilo que existe na própria alma. Esses são os planos do astral. Esses são os subplanos do astral. Me diz uma coisa, tulcos, certo? É outra coisa. Não, tudo bem que é outra coisa, mas eu passei por lá de lá, virei uma alma. Eu sou uma alma e virei uma alma sem corpo físico, né? Os meus tulcos, onde é que estão? Ou eles não têm... Permanece existindo. Permanece existindo. Perfeitamente. Quer dizer, pode ter tulco em corpo físico, como pode ter tulco em alma. Mas continuamos unidos tulcos, são os meus tulcos. A N existências é ligada à mesma mônada. O Porque resultado disso dá os seguintes. É porque eu estou perguntando isso aqui, porque eu ainda sinto uma responsabilidade, uma empatia, um amor, uma aflição, tudo pela minha terra natal. Sim, tudo isso aí, é perfeito. Tudo isso aí que está acontecendo lá... A tua terra natal, ela espera se resolver em você, é natural. Por isso que é o nome de pátria, pátria mãe, porque é o lugar que deu parte da matéria física para compor o teu corpo. Né? Por quê? Porque ele espera que em você ele se resolva. Sim, mas isso aí, será que tem um tulco meu lá? Isso não pode saber. Não se sabe isso aqui. Não Você não sabe a direção dos seus tulcos e o que eles estão fazendo. Não. Quem falar que sabe onde é que estão os seus outros 6, os seus 48 iguais que assim, e como que a mônada a qual você está ligado, como que ela se capilariza para evoluir, só quem sabe é o mestre. Tá, então isso aí vai além da nossa compreensão. Então. Sim, vai estar chutando, e isso não se deve fazer. Ok. Você só pode compartilhar aquilo que você sabe que é real. Então vamos voltar aos níveis do astral. Então assim, perdeu o corpo físico, aí você vai passar por aquele processo assim, se você tem uma morte natural, você vai entrar imediatamente naquele primeiro sono, não é? Se você não tem uma morte natural... Você falou que pode ter um tempão a nível físico de tempo da Terra, pode esse sono... 16 mil anos. Você pode ficar 16 mil anos em sono... Entre uma existência e outra. Não em sono, mas na tua vida, que assim, entre uma existência e outra, para os resíduos dessa alma, pode passar até 16 mil anos, né? Ou para a mônada, caso ela exista na relação de um para um. Você disse que quando eu durmo, e a diferença entre eu estar vivo e morto é que quando eu durmo, eu acordo. E no mesmo corpo. Se acordo no outro lado de lá. Esse acordar dessa transição, ele pode levar muito tempo ou é imediato? Não, é assim. Acho que nós já falamos sobre isso, não, só estamos recordando porque... Não falamos detalhadamente. Né? Isso aí. Então é assim, perdeu o corpo físico. Então, se você teve uma morte natural, né, morreu de velhice. Então aí, naturalmente, você tem essa transição para a sequência, então vai passar por alguns, assim, uma leve sonolência, assim, um leve período de torpor, que é o adentrar, né, no mundo astral e continuar com a tua existência, porque você já vive no astral hoje, você não vai passar a viver no astral, você já vive lá hoje, também com o corpo físico, né? Aí, você, antes de entrar no primeiro sono, então se preparar para o primeiro sono astral, passa aquele momento que é o repassar a vida. Sim. E aí, então, no repassar a vida, tudo que de mais oculto existe em você mesmo, que você desconhecia ou fingia não conhecer sobre você mesmo, vai aflorar para ser resolvido. Tá? Em feito isso, você entra num período de sono, no que seria o primeiro sono. Tá? Agora, só deixa eu fazer um parênteses. Se a pessoa teve uma morte inesperada, né? Aí, então, há um período de adaptação até entrar no primeiro sono, né? E essa adaptação é porque às vezes a pessoa continua na rotina sem nem perceber que ela já está sem o corpo físico. Por isso que o conhecimento do invisível é tão essencial, porque é uma medida de proteção a você mesmo, que você saiba o que está acontecendo com você. Porque quando se perde o corpo físico, a vida continua normalmente, a evolução é continuar normalmente. Você só tem que saber em que ambiente você está, o que você está fazendo. Entende? Por isso tem que se iniciar, adquirir conhecimento. Então, morte abrupta vai passar por um período, né? E aí nesse período, então, você vai tomar ciência do que está acontecendo, até chegar o momento em que você, então, vai para iniciar o teu sono. Tem que falar com cuidado, né? Para não criar a questão da expectativa. Não da expectativa, não só da expectativa, mas da mística, né? Que é o que a gente tem tentado desfazer aqui. É que, assim, uma alma mais densa, ela nunca pode mudar para um plano evolucional superior.
Uma alma mais sutil, quer dizer, que tenha nela, que ela seja formada de pensamentos mais sutis, quer dizer, que ela existe em outro plano, em outro subplano, ela pode interferir no plano mais denso. Aí é que vem aquela falsa imagem dos ajudantes. Agora sim, Aí, agora legal. pois é, mas daí, só que a imagem que você faz assim, não. Então aí já não é mais símile, não. Aí ela tá, Sim, porque, já está vendo, não, direto. Aí é aquele que, assim, que tem consciência de interferir. Quando fala assim, que Jesus desceu ao inferno no terceiro dia, é se projetar no astral mais denso. É o inferno de Dante, Divina Comédia, certo? Então, se projeta por uma necessidade evolucional e você tem o direito de interferir ou não. Que só que ele assim, vai encaminhar a alma, vai ajudar a alma, os guardiões, só que daí você já é mistificado, já é assim, antropomorfizado, já coloca a questão da religião para dizer, não, vem um anjo que vai pegar e vai te conduzir para o teu lugar de destino, não, afundou o navio, aí aquelas almas que daí morreram todas de repente, vem alguém que vai... Não, existe, né, essa interação nesse momento de transição até que a alma entre em seu primeiro sono, e só. O parentesco, a família, tudo isso aqui, é só durante em vida ou não? Não, isso é uma coisa muito interessante. Porque assim... Aí... isso é uma coisa muito interessante, que assim... então, a mãe, né? Ela gosta do filho, ela deseja o filho, que não tem corpo físico ainda. Ela gosta do filho enquanto bebê, enquanto adolescente, enquanto jovem, enquanto adulto. Sim, né? Aí o filho perde o corpo físico, ela continua gostando do filho que já não tem mais corpo físico. Isso assim, aí. Ela gosta de um ser que existia, existiu e existe. E aí, assim, fala assim, quando você morrer, daí você vai se encontrar com o teu bisavô, tataravô, isso que eu queria chegar, tal, exatamente. Pode ficar tranquilo, porque daí... Você já disse aqui que não encontrava com ninguém em ocasiões passadas. Sim, porque a gente tem que dizer as coisas em claro, camadas, em partes, né? Em partes, né? Então, não é que você vai chegar... Jorge, assim, desse jeito, e vai andar por uma estrada de luz, cheia de anjos e sinos, e daí vai estar sentada a tua bisavó que te contava história, e você vai chegar lá, vai ficar junto com ela em um conto de história idílico por 15 mil anos. Não é assim. É que é o seguinte, é que o afeto que ligava, né, a tua bisavó a você, ele é um ser, quer dizer, ele é um elo, né? E aí sim, o que acontece? Um elo irrompível. Perfeitamente, enquanto aqui... dura. Não, enquanto dura. Enquanto dura. Nada no astral é eterno. Por isso que diz que os sonhos são bons enquanto duram. Mas o amor não acaba, cara. O meu amor por você, seja aqui, seja em qualquer lugar, ele vai ser o mesmo, perfeitamente, só que daí já está acima do astral. Ok, tá. Ou então num nível do astral elevado, ou não? Mesmo, astral é astral. Astral é astral. Aí você falou acima fala do astral, mas no astral mesmo. Então, a gente está tomando no nível astral, do astral. Nossa conversa está limitada no plano da astral. alma, astral e parte da mente concreta, okay. né? Que se entrelaçam, né? Agora, quando se fala assim, não, esse é um sentimento abstrato, é o amor universal, aí isso existe enquanto o plano existe, porque daí você já está fora da forma, é uma coisa arrúpica, sem forma, entende? Agora, então, o amor pelo parente, não sei o quê, então, isso existe, e agora assim, aí a alma, o corpo físico, a pessoa perde o corpo físico, morre, aí vai iniciar o sono e ver tudo que tem que fazer, né, o que devia ter feito, o que não devia tal, e aí vai começar aquele período de sono. No período de sono, é aquilo que tinha conversado nisso, que vai estar na floresta. Abre a mochila e vê o que eu tenho aqui para resolver essa encrenca que eu mesmo armei para mim. Se eu não desenvolver a compreensão, eu não vou compreender o como resolver. Se eu não desenvolver a fraternidade, eu não vou ter como usar a fraternidade para comigo mesmo. Se eu desenvolver não vou ter como usar para comigo mesmo, porque aí, nesse momento, eu sou o acusado, eu sou então o juiz é teu. O juiz é teu, não tem nenhum juiz. O juiz é você mesmo. É por isso que eu disse que a consciência... Não, você vai estar sentado no banco do réu, você é o júri, você é o juiz e você é o teu próprio carcereiro. Ok. Entende? E aí, o que você tem para ser um bom juiz, um bom júri, um bom carcereiro, um bom réu? Assim, é só o que você tem a colocar na tua mochila. Você senta, né? E aí o teu juiz, que é você mesmo, fala assim, agora abre essa mochila e vê o que você colocou aí para você poder... Então o ditado está certo e vou repetir, a gente leva da vida a vida que a gente leva. Perfeitamente, perfeitamente, porque é uma continuidade. Por isso que o doutor disse assim,
Você tem que se preocupar em Só que criar... lá não dá para tirar nada da mochila e nem colocar, né? Você não consegue Acabou. mais criar amor, você não consegue mais criar ódio, você não consegue criar compreensão, porque você não tem como criar, que a criação precisa do corpo físico. Percebe? Então, você chega num ponto em que daí você só tem aquilo que você fez. O faze por ti que eu te ajudarei é eu para eu mesmo. Percebe? Ó, isso é importante, hein, pessoal? Olha lá. Não, vai chegar num ponto em que daí você vai estar assim, e esse é o sono, e fala assim que daí o sono, o primeiro sono da alma, que é o sono de se deparar com o que a gente realmente é, que é o tal do dragão do umbral, aquela confusão. Imagina, você está num lugar que é um mundo só teu, né, no teu primeiro sono pós-morte, né? E se deparando com tudo que você criou para você mesmo. Por então, isso que é importante nós nos conhecermos em vida, né? Que nós Davidson, conhece a ti mesmo. Porque assim... É importante isso. Claro que sim. Porque daí você vai estar trancado numa sala, por exemplo, só uma forma de dizer, né? Não existe isso, mas tendo que confrontar todos os cachorros dos quais você teve medo, todos os cachorros dos quais você chutou. Você entende? E todos os cachorros dos quais você ajudou. É desses elementos que daí vai emergir a alma quando termina o primeiro sono. Então, nesse primeiro sono, você vai prestar conta a si mesmo. Terminou esse primeiro sono, então está aflorado tudo o que você é. Tudo que você está aflorado, assim, o resumo do que você é, o resumo do que você foi, e assim, a mescla, a compreensão, o arrependimento, a autocompreensão, daquilo assim sai um suco, assim, sai o ser, o resultado de N centenas, milhares de anos de autocontemplação. E aí vai para o plano astral que lhe é de direito. Que plano astral que lhe é de direito? Aquilo que ali tenha sobrado. Percebe? Então, só o que sobrou foi sexo, droga, não sei o quê. Ótimo, parabéns. Aproveite. Né? E ali daí, quando você emergir do primeiro sono, aí você vai passar várias centenas de anos, ou milhares de anos, ou um ano, ou um dia, depende de cada um, né? Usufruindo o mundo que você mesmo criou. E aí é uma coisa muito interessante, Grego. Todo mundo fala assim, a gente sempre conversa aqui, skanda, nidana, tendência positiva, negativa, bom karma, mau karma. Terminou esse primeiro sono, quando vai terminar o primeiro sono, aí a alma desperta, como você desperta depois de uma noite bem dormida, você desperta assim, preguiçosamente, sabe? Vamos seguir com a vida. Aí você vai se deparar com a vida que você vai seguir, é o mundo que você desejou. É por assim, nesse segundo momento da existência no astral, e aí você já está no mundo que é o teu, ou lá em cima, ou no meio, ou embaixo, ou no centro. Você está onde você deseja. Por isso que eu falei, cuidado com o que você deseja, porque vai chegar um momento da tua existência, não da tua vida física, da tua existência, tua vida astral, mental, que seja, que você vai se deparar com o exercício do teu desejo. Você desejou matar todo mundo? Você vai ter muito tempo para matar todo mundo. Entende? Você desejou loucamente comprar Mas bolsa. do lado de lá eu não consigo sublimar nada? Você sublima, você prepara no teu sono. E o sublimar é isso. O teu primeiro sono, que pode demorar N... Você disse que os meus desejos, eles vão acontecer do lado de lá, mas eu não posso mudar os desejos aí? Isso que eu disse, você tem o período do primeiro sono pós-morte, né? Então, nesse período, você tem, então, que trabalhar os elementos que eu tenho. Então, você aprendeu a sublimar, a compreender, a perdoar, não sei o que e tal. Isso tudo vai se aplicar a você mesmo. Aí você vai sublimar, vai compreender, vai perdoar, vai resolver. Acabou os elementos, você não tem mais peça de Lego para encadear. O que sobrar dali é o mundo que você vai seguir no astral. É o teu isso mundo. Que eu queria perguntar. Então, eu posso mudar de nível vibratório como alma? Conforme vai minha compreensão, conforme vou sublimando, você não muda. Você vai assim, eu vou sendo. É como se fosse assim. É como se fosse assim. Pega uma centrífuga, né? Sim. E aí vai jogar tudo na centrífuga. É o sono. Sim. O suco que sair dali é o teu mundo quando acordar no primeiro sono. E nesse mundo, aí então você vai, por assim, você emergiu, né? É como uma lagarta que daí tira a casca e surge uma borboleta, vai começar a segunda vida no astral, né? Após o primeiro sono. E aí o mundo que você está, é o mundo que você coloca em prática aquilo,
Nós começamos bem atrasado hoje, né? Vai ter mais uns 15 minutos. Não, tem 5, ele está falando lá. Então, o mundo que você está é o mundo que você criou. E a coisa que é muito interessante é que, assim, aí você tem, por ideal, hoje, assim, o que eu mais desejo, né, é que o mundo tenha paz. Por exemplo, né? O que eu mais desejo é que os seres amem-se conscientemente, todos os seres, né? O que eu mais desejo é que a Agartha seja visível a todos os seres. Esses desejos, esses ideais, nesse segundo momento da existência no astral, então eles se desenvolvem. Então você consegue no astral criar o teu próprio mundo, onde o mundo inteiro fica em paz. Criar o teu próprio mundo, onde a Agartha... E isso que você cria nesse segundo momento da vida, após se acordar desse primeiro sono no astral, é o mundo que você vai ver. Então você vai viver naquele mundo ideal que você criou, você vai viver na tua visão da Agartha. E aí esse mundo que você vai viver até que aconteça um outro nascimento, né, é que vai se condensar e chega um momento em que daí você viveu vários anos. Então, você adora ler. Meu sonho seria poder passar um tempo na biblioteca de Duarte. Não tem a menor dúvida, você vai passar. Então, você vai ter séculos para ler aquilo que te apraz, aquilo que você gosta. Então, entende? Você está colocando em prática um ideal. Disso, né? Disso, aí vai passando a vida. Na medida que vai passando a vida no astral, depois desse primeiro sonho, então 10 anos, 100 anos, 1000 anos de vida no astral, no plano que te compete, né? Quer dizer, aquilo que você é, aí começa a vir assim sabe assim, um leve cansaço de fim de dia, sabe assim um agradável torpor, assim, uma coisa assim, como um dia de primavera, você, não, agora está chegando, trabalhei, né? Agora eu vou pegar e vou deitar aqui para descansar. Aí a alma vai entrar no segundo sono. No momento em que é o segundo sono, ali fica o resultado de toda a existência física, de todo o primeiro sono, de toda a vida astral, se resume, né, naquele segundo sono, que são os tais átomos permanentes. Aí, no entorno daquilo, fica o que foi criado, que são as tendências positivas e negativas, as nidanas. Aí, disso lança a mão a mônada para a próxima existência. Aí, a mônada vai e nasce novamente como uma alma, trazendo em si o quê? Os resultados dessas experiências com o potencial a ser vivificado, a ser vivido. Aí então você nasce com um grande amor pela arte, um grande amor pela poesia, pela música, uma grande vontade de fazer guerra, entende? Tudo que você semear e deixar crescer no anterior, você vem para colher, porque só aqui que se colhe. Entendi. Entende? E a alma, então, quando ela entra no segundo sono, ela, enquanto unidade, deixa de existir. Aí pergunta, eu fiz uma projeção e vi a minha vida passada. Tua vida passada não existe mais. Entende? É impossível. Quero aproveitar esses 5 minutos que nós temos, são 8:55. Eu posso fazer, nós estamos falando como alma individual, mas eu, alma sem corpo, posso fazer algo pela humanidade? Não. Não? Você alma sem corpo, você... Eu só posso, hoje, físico, eu posso fazer. Tem aquela questão da exceção à regra, né? Então tem os adeptos, não sei o que e tal, que daí transitam no mente abstrato, no concreto, no astral, no físico, vem, larga o corpo. Vamos falar de nós. Nós, discípulos, isso. Né? Não. Não. Porque você não tem a noção do mundo. Porque quando você emerge do teu primeiro sono, queira a lei que você não se lembre do mundo, porque se você se lembrar, significa que daí em você o mundo físico estava tão pasmoso, tão denso, que ainda está no entorno. Quanto mais longe você for do mundo físico após acordar, mais salutar é do ponto de vista existencial. Agora, a ideia de um mundo pacífico, fraterno, amoroso, consciente, é durante perfeito, sua vida física. Você cria o ideal agora, esse ideal ele vai tomar forma na sequência da tua existência, e isso fica com o potencial para depois então ser realizado. E você vem como um grande pacificador e realiza. Você vem e nasce como o grego. É isso aí. Eu acho que nós vamos ter, estamos quase em cima da hora, nós vamos ter, como hoje vocês viram como é que ele é, né? Hein? Ele, não, porque eu só podia falar depois. Eu estou brincando, só que agora só a gente chegou num novo patamar de conversa sobre o invisível,
nas conversas que a gente vem a ter daqui para frente, aí então a gente já parte daqui. Isso. Entende? Porque Claro. eu não podia dizer há 8 anos atrás que no astral isso, não sei o que, no pós-morte, não sei o que e tal, até no anime, porque daí a pessoa, mas então Começar tem a casa anjo. pelo telhado não dá, então né? tem Deva. Não. Existe Deva, só que nós criamos. Isso. Então, é isso aí. Entende? E essa que é a questão. Nós temos que, hoje, enquanto a gente tem corpo físico, nós nos assenhorarmos do invisível para que a gente tenha uma vida no invisível tão consciente quanto é necessário. E o dia da passagem está muito mais consciente do que facilitar, Você né? fecha os olhos e acorda e continua e faz o que tem que fazer e faz e assim e quanto mais breve é o sono que você vai passar no pós-morte, assim, quanto mais inconsciente você é. Assim, o camarada comeu, dormiu, procriou e viu novela das 8, morreu. 2, 3, 4, 5 anos ali, não tem o que fazer com aquela tranqueira, porque não tem discernimento, não tem capacidade de sublimar, claro. E aí não tem perda de tempo no universo, não tem nada que fazer. Não, meu filho, pega essa tua mochila de pedra e volta, camarada. Então, meu amigo, minha amiga, nossos irmãos aqui, vamos aproveitar enquanto a gente tem corpo físico, a gente pode resolver isso tudo. Adquirir conhecimento. A nossa mochila, vamos levando, vamos colocando as coisas que realmente nos vão ser úteis do lado de lá. Porque nos é dado agora, nesse momento existencial, compreender o visível e o invisível, criar no visível e invisível e preparar o mundo invisível no qual nós vivemos hoje e que vamos continuar vivendo. Isso. Então, por isso que a gente sempre enfatiza aqui conhecimento, iniciação, domínio da vida, controle das emoções, controle do conhecimento, buscar o conhecimento adequado, aprender a ver. Isso é viver, porque senão a gente fica refém de uma vida que nos devia servir. É isso aí. Bom, eu espero, tenho certeza, eu sinto isso, eu acho que, claro, fica aquele gostinho de quero mais, mas isso é normal. Vamos digerir isso aqui, foram 3 programas, eu acho que o programa de hoje coroou com êxito o que a gente precisava para esse momento, esse primeiro conhecimento astral. E aqui fica o meu abraço, Jorge. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Um irmãozão mesmo que tem ajudado bastante todo mundo. É o que você fala assim, o laço que nos une, ele extrapola o rúpico. É isso aí. Né? E tem uma coisa adicional que nos une, que é o seguinte: trabalho. É isso aí. Trabalho de lei. Né? E aí então... Esse que é o trabalho aqui. Ó. Assim, é importante adquirir consciência. Ter consciência da vida que a gente leva e da vida como um todo é um presente que nunca foi dado a ninguém, em nenhuma hierarquia que nos antecedeu. Entende? Isso. E aí, aproveitar ou não, aí vai de cada um. Então, desejo a vocês uma boa vida e vocês adquiram conhecimento, compreendam o que vocês são, de onde vieram e para onde vocês vão, que é onde todos nós vamos. Fraterno abraço, fiquem em paz até sempre. Fraterno abraço, feliz sempre. Tchau. Tem um artifício evolucional que, quando se inicia um ciclo evolucional, não é, se manifestam as unidades que vão existir, que vão evoluir, e se manifesta aquilo que vai tentar atrapalhar a evolução, que é um resíduo do anterior. Porque se não tiver nada que tente atrapalhar a evolução, se não tiver nada que faça você levantar a perna para subir um degrau, para dar um passo para frente, você fica na inércia, na inatividade, e o próprio dia evolucional não tem sentido. Então, por isso se fala que o mal e o bem não são oposição, são a mesma coisa, que depois se unem com vista da neutralidade. É porque o dia a dia, ele existe
para que a gente compreenda o meio, porque o meio evolui junto conosco, né? Assim, então a gente tende a ver a questão da evolução só como o ser humano evoluindo, né? Mas não, o ser humano evolui, os animais, os vegetais, os minerais, a coisa em si, a poltrona que foi transformada, o material que foi transformado, você sentar aqui, aí você deixa parte de você impregnado no material dessa poltrona, ela já não é mais a mesma de quando ela era um polímero que foi transformado em plástico. Então, o vidro da mesa também era areia, foi transformado em vidro, agora o vidro é o que era mais, as impressões de todos que já tiveram aqui, das canecas, a água que... Tudo, todo, né? Ele está constantemente em transformação. Isso é que é vida. E eu acho que é interessante como as coisas se casam, né? Porque quando apareceu a ideia do vida inteligente interativo, a ideia, eu sempre intuo, né, essas coisas aqui. Então, que era uma lacuna entre esse tempo que a gente fica sem conversar, esses 15 dias, que a turma digere tudo aquilo que a gente falou. Por outro lado, existem questões diárias que as pessoas precisam tomar ciência, que é exatamente o que você falou. Então, todas as questões do nosso cotidiano é exatamente o que a gente discute lá. Debate que você já participou, de 15, 16 programas, você sabe. Então, como é que se diz? É muito importante o nosso dia a dia no nosso aprendizado, a gente ter consciência do que a gente está vivenciando, das coisas que nos acontecem diariamente, que nada, absolutamente nada é por acaso e dentro de cada ação existe um ensinamento. É porque no decorrer da desculpe, no decorrer da existência humana, física, a alma vai passando por um processo de maturidade, né? Esse processo de maturidade é compreender o entorno, que na compreensão do entorno e na compreensão do além daquilo que a vista alcança, é que se abrem os caminhos, as pequenas fissuras que fazem com que a alma se torne permeável àquilo que ela não vê e não compreende. Em alma se tornando permeável àquilo que ela não vê e não compreende, aquilo que não é visto e não é compreendido passa a fazer parte do dia a dia, interferindo, e aí é que se processa a evolução. Por isso que analisar as questões do dia a dia não é aquela questão do tabuleiro de xadrez, né? Você não consegue compreender o jogo de xadrez encostando o nariz no tabuleiro, que aí você vai ser só preto e branco. Você tem que se afastar para entender a relatividade das coisas e compreender, inclusive, quem joga o jogo, então, assim. Então, a compreensão de cada coisa que acontece na vida de cada um no dia a dia é essencial, né, para o amadurecimento dessa unidade existencial que a gente está chamando de alma no momento. Por falar nisso, só aproveitar de alma, que no alma astral nós já estamos chegando lá. No programa dessa semana, na terça-feira, se eu não me engano, quando eu falei sobre canalizar quem ou quem, e alguém me perguntou lá e eu não soube responder. Eu falei, quando eu encontrar com o Jorge na quinta-feira, eu vou perguntar e aproveito e já pergunto hoje, então, porque as pessoas vão assistir e vão ver. É possível, eu disse que não se canaliza ninguém, não se canaliza ninguém. Agora, alguém me perguntou se era possível canalizar uma alma, entrar em contato com uma alma. Isso é possível? É isso que é feito na doutrina espírita, né? Mas na doutrina espírita você falou que era animismo, quer dizer... Exatamente. Canalizar uma alma é uma atividade anímica. Então, mas a alma vai dizer o que para mim, por exemplo? A alma não vai dizer nada além daquilo que ela saiba. Tá. Assim, porque, assim, então é possível, então não se canaliza mais nada, vamos dizer, uma alma é capaz, eu posso canalizar. Sim, só que assim, aquela com a qual você vem a ter contato físico, né, assim, é aquela que foi deixada para trás. A gente falou outro dia, quando estava conversando sobre o astral, que só deixa a terra quem deseja. Sim, foi né? bem falado isso. E aí, a morte é só a sequência da vida em outro estado, então não existe essa questão, né? Só que a alma, depois que ela deixa de estar ativa no plano mais denso através do corpo físico, ela tem um protocolo a seguir, ela tem um caminho, uma vida para seguir. E as que permanecem no entorno mais denso da Terra e com as quais é possível manter contato nesses processos anímicos, né? É aquelas que estão em descompasso com o seu próprio momento evolucional. Elas deixaram-se para trás. Tá, isso já que nós estamos falando, isso já é
Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bem, primeiramente, um feliz sempre para todos. Bom estarmos aqui mais uma vez. E pelo meu semblante, vocês podem ver a minha satisfação de estar aqui fazendo mais uma vez esse programa. E também pelo sucesso que nós estamos tendo diariamente. Já é bacana a gente ver. Hoje ainda estava falando com o pessoal, porque a gente se fortalece. São pessoas que se encontram 10h30 da manhã na www.pax.tv.br, onde a gente discute assuntos do dia, da nossa caminhada, assuntos do cotidiano, que a gente às vezes nem sequer imagina que a gente esteja necessitando daquilo. E quando acontece, todo mundo começa a colocar suas coisas para fora, trazer à tona, e é uma grande oportunidade de se trabalhar essas questões. E as pessoas têm gostado muito disso, porque ouvem as outras opiniões, trocamos informações, as pessoas se abrem, as pessoas percebem que é um ambiente, uma egrégora muito harmônica, e isso tem feito bem para todos, inclusive para mim, mais para mim ainda que eu dirijo essa coisa, né? Que é mais um mosaico do novo ciclo. E de vez em quando nós temos oportunidade, que ele também trabalha muito, o irmão Jorge Antônio Ouro nos agracia com a presença também. E então em breve vamos tê-lo mais uma vez conosco. Bem, hoje nós, depois de muita cobrança, porque as pessoas, cobrança no bom sentido, as pessoas estavam ansiosas, né? Com a gente terminar o assunto do astral. Fizemos 2 programas, hoje é o terceiro, espero que terminemos com ele hoje. Não com o astral, com o tema, né? E hoje, depois de nós termos falado tudo aquilo que já foi, que é de conhecimento de vocês, que já está no site e tudo, nós vamos falar hoje sobre os níveis desse astral, dos níveis do astral, para que as pessoas possam pelo menos ter consciência do que é isso, o que é o astral. E, claro, é difícil você tomar um conhecimento pleno, mas a partir do momento que você já toma a primeira dose, a coisa já começa a funcionar e as portas começam a se abrir, as portas do conhecimento começam a se abrir. Então, meu fraterno abraço para todo mundo que nos assiste e eu apresento para vocês, meu querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Como é que você está? Eu estou bem, tranquilo. Isso, assim que eu gosto de ouvir, isso que é Está tudo sempre bem. Uma delícia, isso é bom a gente estar escutando. Como é que você está? Como é que passou esses dias aí? Tudo bem? Bem, passamos uns dias a mais sem conversar. Tem razão. Então, a turma fica lá, Grego, cadê o Jorge? Quando é que você vai trazer o Jorge? É que às vezes ele está trabalhando, gente. Às vezes a vida exige da gente não aquilo que a gente desejaria, né? Não, que a gente com gostaria certeza. de fazer uma outra coisa e a vida nos encaminha para determinada coisa para ser resolvida. Mas aí mesmo quando tem coisa para ser resolvida, tem um aspecto positivo, porque você está resolvendo. Isso. Você está, sabe? Isso. E isso é viver, porque a vida não, assim, ela não foi inventada para ser aquela coisa idílica, assim, você passar os 200 anos de vida que você tem direito deitado numa rede contemplando o oceano, que assim, é uma vida despreçada. A vida é atrito, é resolução, é compreensão, é avançar, ir para cima, sabe? Ainda hoje chamei força atenção, e determinação, né? Chamei atenção sobre os obstáculos que aparecem na nossa vida, que cada esse obstáculo, ele é o nosso aprendizado, né? Se você perceber por que ele está lá... É a própria razão da vida, Exatamente. Né? Então, muitas as pessoas, não, encontram um obstáculo, toma aquele susto. Não, ali está o grande aprendizado, ali está a tua chance de você transpor aquilo, aprender. É que você veja que se a vida não tivesse... nada a ser vencido, mas não o vencido do que é colocado socialmente hoje, que é você ser superior ao outro. Isso, nada disso. Não é nada do que é colocado nisso que a gente considerou como sociedade. Mas o vencido, assim, em termos de incompreensão, sabe, o dia a dia, você entender o que faz, você achar que tem uma limitação e você vencer essa limitação, você achar que a coisa não está de acordo e você resolver isso, esse tipo de coisa, na verdade, é um artifício evolucional. No astral, né? Porque a alma está no astral, né? Lógico. O fato de eu me comunicar com uma alma do astral, claro, a alma tem que estar no astral, prejudica a mim? Perfeitamente. Eu que estou me comunicando, eu me prejudico? Você tem que alimentar aquela com a qual você se comunica. Ela necessita de alimentação para se manifestar. Óbvio. Quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. A alma, assim, a diferença do astral mais denso para o físico, né,
ela é muito menor do que do astral mais denso para o astral mais elevado. Então, para a alma estar no astral mais denso, é que ela em si ainda é um conglomerado denso, que não se livrou daquilo que ela entendia como existência. E aí, para se manter nesse entorno, é necessário interagir com o meio, com o ser vivo, né? E a alimentação se faz através do baço. Então aí cabe uma pergunta que tenho que fazer. Quem intermedia numa linguagem que todo mundo conhece assim, quem intermedia esse contato que você diz que é possível entre alguém e uma alma, são o que as pessoas chamam de médium, né? Um intermediário, significa médium, significa intermediário. Isso quer, pelo que você me diz agora, quer dizer que é muito possível, pelo que você me disse, é quase que líquido e certo, que todo médium virá a ter problema físico em função do exercício desse seu contato com as almas. Ou não? Ou estaria errado o que eu estou falando? É muito provável. Muito provável porque aí quando tem contato com mais do que um, se cria um fluxo, né, de vitalidade. No baço. Sim, Baço, e junto com que assim, a alma que fica no entorno, ela fica porque... A corrente não daria uma força para esse médium? Não impediria ele de... Nada a ver? Não, é só repartido. Todo mundo, só repartido. Todo mundo leva uma parte. Okay. Opa, tá, bem Todo bem mundo falado. leva uma parte. Okay. E não tem como você entrar em contato pontual com uma alma. Você entende? Você entra em contato com aquela alma e com o entorno no qual ela está. Que aí faz parte do mundo astral que a gente está conversando. E quando você entra em contato com um elemento e com aquele entorno que ele está, você vai alimentar aquele elemento e aquele entorno Puxa que vida, ele então está. É muito mais, você precisa ter muito mais alimento, porque Sim, vai... tanto é que, assim, bom, primeiro que para ser médium, então tem determinadas características que tem a ver com a quarta